Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande aporte que eu fiz na carteira do canal. Eu investi mais de R$ 100.000 nas ações do Banco do Brasil, pessoal, e acredito que o Banco do Brasil ele tenha um altíssimo potencial de trazer um retorno expressivo na carteira do canal. Por isso que eu decidi colocar ele como grande posição na carteira, olhando justamente para longo prazo. E acredito que a ação tem tanto potencial de valorização e de bons pagamentos de dividendos, que tem passado aí por uma dificuldade pontual relativo ao agronegócio. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar uma excelente notícia sobre Banco do Brasil e a recuperação aparentemente vai vir antes mesmo do que todo mundo estava esperando. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falando primeiramente no aporte que eu realizei, no Banco do Brasil. Vale ressaltar, pessoal, que essa posição que eu construí no Banco do Brasil de mais de R$ 100.000, ela não foi construída do dia para a noite, tá? No caso, eu fui fazendo aportes periódicos aqui na empresa. E o Banco do Brasil é a ação mais antiga da carteira do canal. E foi ela que foi o principal motor de crescimento na carteira nesses últimos 2 anos. Por mais que vocês possam pensar que eu estou negativo por conta da desvalorização das ações recentemente, no longo prazo foi uma posição que me gerou bastante retorno. Quando eu pego aqui, numa lupa como um todo, perceba que o Banco do Brasil contribuiu para essa rentabilidade bem acima da média na carteira. Perceba que nesses últimos 3 anos de investimento, eu consegui uma rentabilidade de 130,65% na carteira, já englobando tudo. Aporte, reinvestimento de dividendo, pega todo o período, tá? Então perceba que a rentabilidade foi bem acima da média. E se a gente anualiza essa rentabilidade, a gente consegue perceber que a carteira deu de lavada em vários índices, tá? Porque se eu pego aqui, a taxa anual composta, 130% aqui, de rentabilidade em 3 anos e 2 meses, isso nos dá uma rentabilidade quase 30% ao ano, 29,31% ao ano. Perceba que é uma rentabilidade muito acima da média, o que é suficiente se você conseguir uma rentabilidade dessa, por muitos anos, de transformar um investidor, pequeno em um grande investidor. Porque, pessoal, 29% ao ano de forma composta dá mais de 2.000% em 10 anos. Ou seja, você multiplicar o seu capital em mais de 20 vezes, tá? Perceba que é uma multiplicação bastante expressiva. E não acontece do dia para a noite. Precisa de acompanhamento, precisa ser boas empresas, comprar a bons preços. Tudo isso tem o seu significado. Falando um pouco aqui do Banco do Brasil, antes da gente entrar nesta notícia, que tende a ser ali muito positiva para o banco, de fato, já não é a primeira vez, que o Banco do Brasil enfrenta crises. Desde quando a gente pega ali em épocas passadas, o Banco do Brasil enfrentou várias e várias crises na sua história. Perceba aqui, ano de 2012, o lucro líquido desabou, depois ele se recuperou, o lucro líquido aqui desabou forte, tá? Perceba que veio de lucro para prejuízo, então foi aí de fato, mas esse prejuízo foi pontual, não foi um prejuízo ali consecutivo, e desde então o banco nunca mais deu prejuízo. Perceba que 2014 teve queda no lucro, o banco ali também, tá? No caso, lucrou, foi positivo, mas teve queda, recuperou. E ali no ano de 2020, tá? Também tivemos uma queda na lucratividade por conta da pandemia, aumento da inadimplência e provisões elevadas. Em seguida, o banco se recuperou e voltou a dar resultados crescentes. E agora, com uma crise no agronegócio, o Banco do Brasil também tem recuado no curto prazo. E a perspectiva da gestão é, neste ano, de ter um lucro líquido,
na faixa de mais ou menos ali 20 a 23 bilhões. Eu acredito, pessoal, que neste ano o lucro líquido vai ficar em 23 bilhões de reais. Por quê? Tá? Tem uma explicação. Quando a gente pega aqui, né, de fato, o guidance do Banco do Brasil, você vem aqui no final lá da página do RI, ele mostra o guidance da empresa, né? Tá atualizando aqui. Aí você vai verificar que a perspectiva de lucro está de 21 a 25 bilhões. Vamos ver se a gente acha aqui, pessoal, porque a página demorou um pouquinho de carregar, né? 21 a 25 bilhões de lucro. Essa é a perspectiva para este ano. Mas aí o banco pode sim fechar no meio do caminho, justamente porque esse ano, né, o presidente Lula fez uma medida provisória para tentar aliviar a inadimplência no agro. Isso já vai trazer ali um certo respiro, né, para o Banco do Brasil. E acredito que com essa MP aí entrando em vigor logo logo, já traga aí uma possibilidade, tanto para este ano o lucro líquido se encerrar em 23 bilhões, como para o ano seguinte ter uma recuperação no lucro. E ele pode se encerrar ali em 28 a 30 bilhões para o próximo ano. Essas aqui são as minhas estimativas. E hoje, se a gente calcular o valuation de Banco do Brasil por todas as métricas, ele está barato, né? Se a gente pega aqui, ó, tanto a relação preço-lucro, se você gosta de olhar por essa questão de baixo, dado de que alguns cenários pontuais o PL vai subir por conta da volatilidade no agro, até mesmo oportunidade nesse sentido, mas vamos jogar aqui, ó. Hoje o valor de mercado do Banco do Brasil, né, é de 127 bilhões. Se eu pegar 127 bi e dividir por 23 bi para este ano, temos uma relação preço-lucro de 5,52, o que é muito baixo. A média do banco é ser cotada em 7 vezes, então tem sim potencial de valorização. E se eu pegar uma relação preço-lucro para o ano seguinte com essa recuperação no resultado, para 28 bilhões, o banco poderia estar cotado por 4,5 vezes de preço-lucro, denotando também que o banco segue extremamente descontado. Então olhem que aparentemente parece ser uma oportunidade. Eu não acho que parece, eu acho que é, tá? Porque quando a gente olha para o preço sobre valor patrimonial, que é um indicador que funciona muito no Banco do Brasil, pessoal, hoje ele está cotado em 0,69 de PVP. A média do banco é ser cotado em uma vez de valor de patrimônio. E em períodos de valorização, de euforia, o banco chega a ser cotado em 1,5, até mesmo 2 vezes o valor patrimonial, trazendo também um potencial de valorização acima da média. Somente para o banco ser cotado e precificado na média histórica dele, considerando o PVP atual, as ações já precisariam subir 44,92%. E já para o ano seguinte, já há perspectivas pela própria gestão do banco voltar a pagar um dividendo acima da média, porque por mais que esse ano ele tenha de fato contido dividendo para 30% de payout, a gestão do banco já considera um reajuste para 35% para o próximo ano e um possível dividendo extra, né, extraordinário, para tentar fechar o ano aí em um dividendo atrativo. Então, as minhas estimativas para Banco do Brasil no ano que vem já é um dividendo aí na faixa de 8 a 8,5% ao ano. Para esse ano tende a ficar em 6%, um pouquinho mais reduzido, porque ele tem passado aí por uma dificuldade pontual, relativo, como eu falei para vocês aí, né, ao agronegócio. E agora, calculando aqui este ponto em Banco do Brasil, a gente percebe que está de fato barato, tá? Ou seja, pegando aqui, ó, múltiplo do Graham, que olha, né, o preço justo da ação do banco, a gente percebe que o preço justo fica em R$ 52,00, o que dividido pelo preço atual de 22 nos dá um potencial de alta de 140% na cotação, tá? E se eu utilizo o PEG Ratio do Peter Lynch, né, que mede a taxa de crescimento juntamente ali com o PL da empresa, o PL do Banco do Brasil hoje é de 4,50, então o PL subtrai pela taxa de crescimento. Tá bom, Pablo, como que tira essa taxa de crescimento? 1 menos payout multiplica pelo ROI, médio do Banco do Brasil, que foi de 15%. Aí, nós temos aqui 4,54 dividido por 10,50 de crescimento, temos um PEG Ratio de 0,43. O Peter Lynch falava que abaixo de 1 é uma oportunidade, é uma região, né, de extrema depreciação. E quando a gente considera aqui o retorno embutido no preço da ação, 10,55% aqui de crescimento, aliado, né, a um provento médio na faixa de 8,5%, o banco pode ter um retorno embutido no preço da ação de 19% ao ano na média. E acredito que fica até maior que isso, tá? Porque nos múltiplos atuais o Banco do Brasil parece ser sim uma boa oportunidade. Sabe qual é o mais interessante? Pegando aqui um estudo de Banco do Brasil nos últimos 20 anos, tá? O banco, pessoal, já chegou, quando ele estava cotado aqui, nestes momentos de
depressão, nesses momentos de dificuldade, perceba que o Banco do Brasil subiu fortemente em seguida. Olha o que aconteceu em 2004, quando a gente teve ali um pico de commodities. O Banco do Brasil, ele se beneficia de um ciclo de alta nas commodities, né? 1.500% de valorização. 2016, onde o Banco do Brasil também estava depreciado, governo Dilma, 300% de valorização. E agora o mesmo tem acontecido, o Banco do Brasil está barato, imagina se a gente engata novamente um novo ciclo de alta. E se nós pegarmos aqui, ó, o PL está muito parecido com essas regiões de 2016 e 2004. Então há sim um bom potencial de valorização olhando para médio e longo prazo. E perceba que o Banco do Brasil, mesmo com a queda recente, ele entregou um retorno superior ao do Banco Itaú. Ficou 18,5% ao ano quando a gente coloca desde lá do Plano Real. E no último topo que o Banco do Brasil chegou a entregar, que foi de 11.000%, tá? O banco chegou a ter uma rentabilidade superior a 23% ao ano na média. Conseguir 23% ao ano durante 20 anos é muita coisa, pessoal. Isso multiplica o capital em várias vezes no longo prazo. Basta você colocar isso aí em juro composto e você vai ver que de fato há uma multiplicação bem expressiva, tá? Então acho sim que o cenário atual é oportunidade. E agora, para vocês que engatinharam comigo aí até o final do vídeo, a melhor notícia aqui para Banco do Brasil é que a crise aparentemente vai passar logo, até mesmo antes quanto a gente estava esperando, né? Eu falava para vocês aí que em vídeos anteriores o Banco do Brasil ia melhorar a crise para fim de 2026 em diante, mas aí temos uma excelente notícia, tá? Analistas reforçam 2025, não só analistas, o próprio banco reforçou como ano de transição diante da fragilidade no agro. E a própria gestão, no Investor Day, que fez ali no dia 24 de setembro deste mês em Nova York, disse o seguinte, tá? Que a partir do quarto trimestre de 2025, o Banco do Brasil já vai retomar a rentabilidade, ou seja, os resultados já vão voltar a aumentar novamente, tá? Então, o último trimestre de fraqueza no Banco do Brasil aparentemente será no próximo, que isso já está precificado pelo mercado. Então, quem tá achando que a ação pode cair mais, eu acredito que não, tá? A não ser que de fato tenha uma queda no Ibovespa, a ação pode cair. Mas se formos olhar para resultado, eu não acho que isso vai acontecer, porque se a gente já tem um ponto de inflexão para o próximo balanço, já com uma perspectiva de retomada no ano seguinte, eu acho que daqui para frente as ações podem sim estar em um momento de oportunidade. Mas o investidor precisa, obviamente, de um pouquinho de paciência. E não descarta, obviamente, o ano seguinte ter ali um provento acima do esperado, já que, né, o banco vai conseguir retomar o patamar de rentabilidade. E supondo uma recuperação para o próximo ano na faixa de 28 bilhões de lucro, que eu acho uma recuperação plausível, não acho que o banco vá voltar àquele patamar antigo de 37 bi, vai demorar pelo menos ali uns 2 anos para isso acontecer, né? Mesmo assim, é um lucro líquido bem interessante, porque 28 bi dividido pelo patrimônio líquido atual de 180 bilhões, nós temos aqui 15% de ROI, que é justamente a média que o Banco do Brasil deu acima do seu custo de capital. Já para 2027, supondo que o banco tenha um aumento no lucro na faixa de 20%, ele pode voltar a lucrar 33 bi por ano, o que dá, obviamente, né, um ROI final de 17% a 16%. É o ROI natural de Banco do Brasil, tá? Porque, pessoal, é irreal o Banco do Brasil ter 20% de ROI. Só nesses momentos em que o agro tá bombando que o banco tem lucro líquido bem expressivo. Mas ele já voltando para uma média de crescimento saudável, isso já traz para a gente aí uma oportunidade nos preços atuais, né? Tanto na relação de preço-lucro, como também na relação de preço sobre valor patrimonial, né? Então pode ser sim uma oportunidade, lembrando que nada se trata de recomendação. E aí, supondo esse retorno embutido no preço da ação, você consegue sim um retorno bem acima da média, já que ele é um bom pagador de proventos e o mercado paga barato e você consegue uma assimetria para conseguir valorizações bem expressiva. E em mercados de alta, então, nem se fala. O mercado costuma pagar um múltiplo bem elevado nas ações de Banco do Brasil, né? Porque há essa perspectiva de capital estrangeiro, entre vários outros fatores aí que trazem um potencial de retorno interessante. Bom, nossa, agora imagina o que você deve estar pensando. Nossa, Pablo, que difícil fazer tudo isso que você faz. Será que você tem alguma coisa que me proporcione mitigar o meu risco e traga um potencial de retorno mais elevado? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, tá? Eu estou falando
da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para o resto de sua vida, para sempre. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Olha só que oportunidade. Fora que contém aí mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Garanto que vai poupar baita problemão de calcular, de ter que se matar aí todo dia. Já é uma planilha que traz para você tudo de bandeja, tudo mastigadinho. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, qualquer segundo, qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha são atualizadas sem que você precise fazer nada, porque já tem algoritmos, né, que fazem para você isso em tempo real. E terceiro fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch e temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você também tem acesso a preço teto projetivo e uma infinidade aí de benefícios para vocês. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e também, pessoal, para facilitar, eu deixei disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva no médio e longo prazo. Em particular, acho esse momento de oportunidade e posso sim dar uma beliscada, já que o Banco do Brasil é uma grande posição da carteira, então não tenho pressa, tá? Não é uma beliscada ou outra que vai fazer uma diferença grande na minha jornada, e sim longo prazo. Então pretendo, se o preço ficar ali em 22, 21 reais, ir comprando conforme os preços continuarem atrativos. Só não compro acima dos 26 já, que eu já acho um pouquinho esticado. Mas ali nos 23, 22, 21, 20 reais, eu acho um bom preço de entrada. Nada é recomendação de compra ou de venda. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!